vamos abrir a nossa jornada de hoje. Eu vou ler de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, Vinde Luz. A mensagem é 36. É facciosismo. Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé viva, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas, em todo instituto religioso propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espíritas, todos eles se movimentam, ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. A gente precisa entender cada vez mais que, se somos cristãos, não está interessando a linha religiosa, né? Estamos todos no mesmo caminho e precisamos ser fraternos uns com os outros e não estar querendo disputar, dizendo que o meu segmento é melhor, que o outro é pior, que esse é desse jeito ou o outro é daquele. Precisamos nos encontrar, porque estamos todos em direção ao amigo Jesus. Então, precisamos, de fato, esquecer essas discórdias e procurar viver com mais harmonia. Bem, Laine, a palavra é sua. Boa tarde, mais uma vez. Seja bem-vinda. Eu que agradeço por terem se lembrado de mim, meus irmãos aí do Nordeste. Então, um beijo para a Edileuza, que está sempre no rastro, como diz o povo da minha terra. E a todos vocês aí do Nezeba, que é um espaço que um dia ainda vou ter oportunidade de conhecer de corpo presente. Se Deus quiser. Oportunamente. Com certeza ele sempre quer, né? A gente precisa dar um jeitinho das coisas melhorarem logo para a gente poder seguir viagem. Mas Isso. olha, essa nossa prosa de hoje, e eu escolhi esse tema, é um tema que tem me inquietado muito ultimamente, que é o poder da fé. Por conta exatamente do que o Lécio leu, né? De nós acharmos que a estrada que eu percorro é a melhor de todas, né? O fato de nós sermos espíritas e sermos sabedores de que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, não faz de nós merecedores de uma casinha de 2 quartos lá no nosso lar. Então, muitos de nós achamos que a salvação, conforme a própria mensagem disse, está no caminho que você percorre. Ao contrário, está na qualidade da semente que você produz. Então, a semente tem que ser semeada em nós. E pensando nisso, eu escolhi esse tema, porque o que tem segurado os meus momentos de dificuldade, as 2 vezes que eu tive Covid, todas as dificuldades decorrentes dessa pandemia, porque nós estamos vivendo um efeito dominó, né? Questões de cunho afetivo, por perdas de entes queridos. Nós tivemos um irmão muito querido da nossa casa, um dos nossos dirigentes desencarnou por Covid há umas 2 semanas, o Carlos Petterli. E
Fora as personalidades, né, que a mídia coloca, e pessoas mais próximas, amigos, conhecidos, e por aí vai. Então, nós estamos passando por momentos em que apenas e tão somente a nossa fé é que vai nos fortalecer, ou não. Então, eu vou contar uma historinha para vocês antes, né, da gente falar sobre isso. Eu gosto muito das historinhas zen budistas, né? Existe uma historinha que conta o seguinte, que um certo dia um passarinho, ele aproveitou, como todo passarinho, né, fez um ninho numa árvore. E ele aproveitava a casa, né, a sua casa lá no bem no alto de uma árvore, como todo passarinho faz sempre. Quando veio um homem e disse: este mês, se Deus quiser, eu corto essa árvore. O passarinho, com muito medo, pensou: minha Nossa Senhora, e agora? Eu estou em plena. Eu estou em período de nidação, ou seja, de fazer ninhos, né? De fazer procriar a semente dele e tal. Vou conversar com Deus. Não pensou duas vezes, foi conversar com Deus. Oh Deus, como é que eu faço? O homem passou por aqui e disse que ia cortar e tal, e eu construí, e a minha família, e ele muito afobado. Deus chegou e disse assim: o que que ele disse? O que que ele disse para você? Bom, ele falou: se Deus quiser, eu corto essa árvore. Se Deus quiser. Aí Deus diz assim: volta lá, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Desce e fica. O passarinho ficou meio assim, desceu. E realmente, claro, nada aconteceu. E aí, ele voltou para casa e tal. No mês seguinte, a mesma cena. Passou o homem, que não tinha cortado a árvore antes, se aproximou e disse assim: esse mês, se Deus quiser, essa árvore não me escapa, eu vou é cortar. E o passarinho pensou: Jesus, e agora o que que eu faço? Ah, não. Né? Inseguro. Foi lá conversar com Deus de novo. Chegou lá, mesma coisa. Tá aí, Deus perguntou para ele assim: e o que que o homem falou, meu filho? Que se Deus quiser, esse mês não precisa terminar, não. Pode voltar e fique tranquilo. Pode descer, ficar tranquilo, que você e a sua família estão salvos. Ok. O passarinho voltou de boa na lagoa, como diz o outro. E aí, então, isso se repetiu várias vezes, né? E toda vez o homem dizia as mesmas palavras e o passarinho foi ficando e tal. Só que, o ano seguinte, o homem passa novamente e diz: com fé em Deus, esse ano, com fé em Deus, eu corto essa árvore. O passarinho falou: opa, mudou o discurso, foi lá falar com Deus. E agora, o que que ele disse? Ele disse que com fé em Deus, esse ano eu corto a árvore. Deus olhou para ele e falou assim: então, meu pequeno, vá lá, trate de arrumar as suas coisas e se mude para uma outra árvore. E aí fica aquela velha história, né? É, por que que mudou o discurso, né? Enquanto ele dizia: se Deus quiser, eu vou cortar essa árvore. E todas as vezes que ele dizia: se Deus quiser, eu vou cortar essa árvore, nada acontecia. E no momento em que ele disse: com fé em Deus, eu vou cortar essa árvore. E aí Deus disse: vai e corra lá. Nós temos que levar em consideração, né, que nós não podemos só esperar sem acreditar e sem confiar. Quando a gente fala de fé, a gente está falando quais são os momentos em que a nossa fé é colocada em. Porque o que que é fé? Fé é acreditar. Sim. Fé é ter esperança? Não. Esperança e fé, elas andam juntas, mas não são a mesma coisa. Tem uma mensagenzinha, duas, na verdade, se vocês me permitirem,
Teu Problema e Ser Feliz. Ambas de Emmanuel, pequenininhas, aqui, ó, lá da nossa casa, que a gente sempre pega. Uma é do livro Senda para Deus e a outra é livro de respostas. Eu vou ler primeiro a Seu Problema. Diz assim: realmente, o problema que te aflige parece insolúvel. E são esses momentos em que os nossos problemas se nos avizinham como impossíveis de serem resolvidos, como insuportáveis, que é o momento em que nós nos avaliamos. Porque quando a gente fala em ter fé, a grande verdade é que nem nós sabemos dimensionar o tamanho da nossa fé. Nós nem definimos ainda, sabemos que fé é acreditar, sabemos que fé é crença, mas não é só isso. Não é apenas e tão somente isso. Então, o que o Emmanuel coloca aqui é realmente o problema que te aflige parece insolúvel. E normalmente, todas as vezes que nós nos deparamos com uma encruzilhada, né? Numa situação de encruzilhada, nós estamos vivendo várias encruzilhadas neste momento de transição planetária. E é nesta fase, se nós pedimos para estarmos reencarnados nesse momento, é porque ele nos daria as ferramentas necessárias para que pudéssemos trabalhar em nós o que nós precisamos para evoluir. A nossa fé, a nossa solidariedade, que nós tenhamos várias ferramentas, aquelas que nós ainda não tivermos, que nós possamos desenvolver em nós. Mas olha só o que Emmanuel diz. Então, o seu problema parece insolúvel. Os seus amigos dizem: todos os recursos se esgotaram. Outros repetiram: não tentes o impossível. Entretanto, ora e age, serve e confia. O pessimismo nunca dispõe da última palavra. Espera por Deus e conserva a certeza de que Deus faz sempre o melhor. É a história do passarinho. Deus faz sempre o melhor. Com a minha fé em Deus, ou seja, enquanto dependia de Deus e não da fé dos homens, mas só de Deus, Deus disse para o passarinho: confia, porque eu sempre vou estar fazendo o melhor para você. Né? Sempre vou estar fazendo o melhor para você. E aí, tem uma outra mensagem do Emmanuel que diz assim, que é um complemento desta. Podeis sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como és, sem esperar destaque. Ou seja, trabalhe a sua vaidade, né? Conserva a disciplina dos teus próprios impulsos. No início nós éramos instinto, depois nós passamos a sermos sentimento. Então nós precisamos entender que nós estamos em evolução. Ainda temos instintos, mas já temos a razão e a nossa consciência que nos ajudará a controlar os nossos impulsos. Não faças compra alguma que não possa pagar. Criar dívida mais do que você já tem, né? E isso se dá nos dois níveis, tá? Tanto moral quanto material. Em matéria de afeto, vive em teus compromissos. Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-te. Então, muitas vezes, aqui entra o nozinho da grande questão do que significa a fé. Quando nós falamos em fé, nós vamos recorrer aqui ao nosso livro dos livros, né? Que é o Evangelho. Vamos ao capítulo 19, tá? Ali no A Fé Transporta Montanhas, que é nada mais, nada menos do que o poder da fé. Eu vou ler só um pedacinho para vocês, que é o item número 2, porque se baseia em quê, né? Quando ele veio, é bom ler a parábolazinha para vocês entenderem, para aqueles que tiverem se esquecido eventualmente da parábola. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse:
Senhor, tem de piedade do meu filho, que é lunático, ora ele se joga na água, ora ele se joga no fogo, né? E apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Então o homem pede ajuda para Jesus, porque diz assim, olha, eu já pedi para os seus discípulos, mas eles não tiveram condições de curar o meu filho. E o Jesus respondeu, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E aí trouxeram o menino, levaram o menino e tal. E no mesmo instante ele ficou bonzinho. E aí os discípulos vieram então falar com Jesus. Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Porque os próprios discípulos não acreditavam, né, que eles pudessem auxiliar esse menino. E aí Jesus responde: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. Então, isso aqui, claro, lembrando que Jesus falava por parábolas e, consequentemente, ele não se referia à montanha física. De que montanha Jesus falava? Por que ele disse? Que incredulidade era essa? Que ele se reportava aos seus discípulos. Vamos lá no item 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Que é o que nós acabamos de falar aqui, ó. Emmanuel diz: espera por Deus e conserva a certeza de que Deus faz sempre o melhor. E que Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se. Então, aqui nós temos as mesmas coisas ditas de maneira diferente, né? Então, vamos continuar. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. Então, nós vamos saber agora a que montanhas Jesus se referia. O que nós precisamos, quais montanhas nós precisamos remover em nós e que somente por intermédio da fé nós teremos essa condição. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, nós já vimos aqui quais são as montanhas que nos impedem que nós tenhamos fé. É interessante porque a palavra fé, muitos de nós acham que fé é sinônimo de esperança. Esperançar é preciso? Claro que sim. Laine, mas como? Esperança? Você está dizendo que é esperança? Não, ela é importante, mas ela não é fé. Fé, veja a diferença. Quando eu falo assim, eu tenho esperança, eu espero que, pode ser que. Quando a esperança é uma espera, ela não está embasada numa certeza. A esperança pode ser que eu gostaria, ela está no âmbito da possibilidade. Eu tenho esperança, eu espero sim. Mas a esperança, ela precede a fé. Mas ela não é sinônimo. Elas são complementares. Para nós, fé é o mesmo que crença. Tá, perfeito, correto. Só que, se nós formos lá no grego, né, na origem das palavras, a nossa língua ela tem origem greco-latina, hebraico, né, principalmente o aramaico, que era a língua que Jesus falava. Se nós formos traduzir a palavra fé em hebraico, perdão, em aramaico, em árabe,
Em hebraico, ela significa emuná. Em grego é pitis. Mas no frigir dos ovos, essas palavras diferentes significam a mesma coisa. Crer, crença, acreditar. Só que nós temos mais um adendo nessa questão da crença e do acreditar. Não basta acreditar, é preciso que nós vivamos de acordo com aquilo que acreditamos. E aí começam os nossos problemas. Muitos de nós dizemos assim: eu tenho fé, eu acredito. Mas é o que Jesus disse aos discípulos, né? Quando nós nos deparamos com os nossos problemas, com os nossos perrengues, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, sejam elas morais, materiais, físicas, o que a gente faz? Eu tenho uma amiga, e todas as vezes que eu falo sobre isso, eu cito, e ela sabe disso, né? Nós somos amigas de muito, muito tempo. Quando e ela é uma pessoa esclarecida, uma pessoa inteligente, uma pessoa boa. Eu não estou falando de bondade, não, tá? Eu estou falando de fé. E a fé é uma construção. E é uma construção porque ela depende não só daquilo que eu creio, mas de como eu vivo, ou do quanto eu acredito, eu vivo. E eu sempre digo para ela assim, falo assim, olha, se chorar resolvesse, primeiro que desespero, aqui ó, nós temos aqui nessa pequena mensagem, quando Emmanuel diz assim, o pessimismo nunca dispõe da última palavra, mas ele pode fazer com que eu, porque nós somos espíritas, nós sabemos das implicações, das relações entre esses dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Nós sabemos disso. Portanto, o que nós precisamos é acreditar sim. E quando eu falo dela, eu sempre falo para ela assim, nos momentos de situações de problema dela, que eu estou sempre por perto, em função da nossa amizade de décadas, ela se desespera de tal forma que ela não consegue ouvir nem os próprios mentores. Eu digo para ela, criatura, acalma esse coração. Que fé é essa? Que fé é essa que você tem? Você está acreditando? De que maneira você está acreditando? Porque, e é isto que o Evangelho nos mostra hoje, meus amigos. É exatamente isto que está aqui no capítulo 19. Quando diz assim, né? Quando Kardec nos coloca brilhantemente: quais são as montanhas que, se nós tivéssemos fé, nós moveríamos? E moveríamos de onde? Dos nossos corações, da nossa cabeça, da nossa vida, enfim. E aí ele complementa o seguinte: são essas montanhas que barram o progresso da humanidade. E nós estamos vivendo isto hoje, essa pandemia. O que está faltando? Solidariedade, né? Agora, não é você ter aquela postura. Existe uma história muito interessante de Buda, que eu gosto muito das histórias e das teorias, né, orientais. A gente sabe que Buda não era budista, Jesus não era cristão, então, e todos eles falam do amor, todos eles falam da autoiluminação, né? E tem uma história muito interessante de Buda, que fala sobre fé também, né? Ele, ele estava com seus discípulos, né? Ensinando os seus discípulos, e de repente passou um discípulo dele, e aí perguntou, explicando e tal, e aí passou uma pessoa e falou assim: ei, Buda, Siddhartha Gautama, Deus existe? Deus? Buda, na mesma hora, falou: sim, existe. Passadas algumas horas, uma outra pessoa passa por eles e faz a mesma pergunta. Ele diz: não, não existe. Nisso, os discípulos dele já começaram a olhar torto para Buda, né? Nisso, uma terceira pessoa, já no final da tarde, passa e diz assim: Deus existe. E Buda responde sem pensar duas vezes: isso você terá que decidir.
Aí um dos discípulos dele, né, o que teve coragem, né, porque chegou e falou assim, escuta, mestre, me perdoe, mas que absurdo é esse? Para a mesma pergunta, o senhor deu 3 respostas diferentes. Ele diz assim, porque são pessoas diferentes. E cada uma chegará a Deus por seu caminho. O primeiro acreditará na minha palavra, que foi para ele que disse, sim, ele existe. O segundo, ele vai fazer tudo para provar que eu estou errado. Foi para quem ele disse que Deus não existia. E o terceiro, ele só acredita naquilo que ele é capaz de escolher por si próprio. Então, né, o que Buda fez ali? Ou ele não fez? Ele não violentou consciências. Então, muitas vezes, quando a gente fala de fé, e Jesus não fazia isso também, né? Jesus não violentava consciências. Mas quando a gente fala de fé, se nós observarmos aqui quais são as montanhas, essa historinha de Buda ela se encaixa como uma luva. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo. Meu Deus, quantas vezes eu já me vi fazendo isso. Ah, conversando com pessoas que não são espíritas, querendo provar para elas que reencarnação existe. Ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra. Mas depois eu parei e pensei, para quê? A pessoa não está pronta ainda para esse tipo de conhecimento. Não são todos. Nós somos espíritos em diferentes graus de evolução. Então, a nossa fé, ela é diretamente proporcional ao nosso grau de evolução. Por exemplo, quando a gente lê no Livro dos Espíritos o que é Deus, Kardec não pergunta quem, ele pergunta o que é Deus. Né? E, às vezes, né, quem nunca? Meu Deus, mas se Deus criou tudo, quem criou Deus? Muitas vezes essa noção do incriado para o nosso estágio evolutivo ela é muito complicada. Né? Então, a gente tem que começar a absorver e a respeitar o nosso estágio evolutivo e daqueles que nos cercam. Para que você não impeça, não crie um obstáculo para a construção da fé, né? Da fé do outro, porque muitas vezes a gente faz isso com os filhos. Eu obrigo os meus filhos a irem. Quando são crianças, apresentar Deus é uma obrigação que nós temos. Agora, o caminho, ele vai escolher. Eu digo isso porque meu pai fez isso com a gente. Papai nunca obrigou filho nenhum. Tanto é que eu sou espírita, o meu irmão é umbandista, eu tenho um sobrinho católico, enfim. Então a gente vive Cristo. Quando a gente se reúne, quando a família está toda reunida, nós falamos de Cristo com a maior naturalidade do mundo. Agora, entendendo que cada um está num grau de evolução e que muitas vezes nós com o nosso fanatismo religioso, que é uma das montanhas, por que só nós vamos ser salvos? Quem disse isso? O Evangelho diz que nós seremos reconhecidos pelas nossas obras, pelas nossas sementes. Mais claramente, pelas montanhas que eu conseguir mover de dentro de mim para fora. Né? Então vamos ver o outro lado positivo. Olha lá. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam, olha só, da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Quais são os nossos adversários? Nós mesmos. Essas montanhas que eu tenho que mover dentro de mim. Mas se a minha fé é vacilante, como que isso vai acontecer? Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Né? Kardec está falando aqui da fé vacilante. Então, meus irmãos, o que nós temos que ter em mente? Nós temos que ter em mente que
nós somos espíritos em diferentes graus de evolução. Ok. Mas isto não nos isenta de, dentro do nosso limite de entendimento e compreensão, vivemos a fé. Muitos de nós somos seguidores do Cristo. Seguimos Cristo. Seguimos Kardec. A questão é, eu acredito ou eu sigo? Ou eu acredito e sigo? Nós precisamos trazer dentro de nós a certeza daquilo que eu acredito. E se eu acredito, se eu sei que Deus, né, que Jesus está no leme dessa nave chamada Terra, porque ele é o engenheiro sideral do nosso planeta. Ele é o responsável pela evolução no planeta Terra. Então, se tudo o que está acontecendo, e eu acredito nisto, eu tenho certeza, eu tenho que viver de acordo com essa certeza. Então, não cabe aí pessimismo, não cabe aí medo. Existe uma diferença muito grande, porque a verdadeira fé, ela é resignação e não acomodação. Porque muita gente fala, como é que você está? Eu estou bem, como Deus manda, eu aceito. Então, você está bem, você está feliz e você está progredindo, porque é isto que Deus quer. O que Deus espera? O que você, pai e mãe, espera de um filho? Que ele seja cada dia melhor, que ele sofra cada dia menos. E o nosso sofrimento está diretamente ligado às nossas atitudes, ao nosso despertamento consciencial. Então, quando você acorda a sua consciência e fala, meu Deus, será? É confiar. A resignação é a aceitação da vontade de Deus, mas sem se isentar da responsabilidade que lhe cabe. E aí cabe a fé. É aí que entra a fé. Ou seja, eu acredito e vivo de acordo com as minhas crenças. Porque senão, nós seríamos falsos profetas. O que é um falso profeta? É aquele que não vive o que professa. Quer dizer, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ainda nesse capítulo, que eu acho uma coisa bem interessante, que muitos de nós ainda não nos atentamos para essa diferençazinha. Então, nós já vimos que a fé, as montanhas a serem removidas de nós, são os nossos vícios de comportamento. Né? São as reformas que nós temos que fazer no nosso íntimo. Não é no outro. Eu acho muito interessante, nós estamos sempre de olhos abertos para o que os outros fazem de errado, né? Mas a gente esquece de olhar para dentro da gente. E a minha grande responsabilidade e o meu objetivo encarnatório é a minha evolução, é a minha autoiluminação. Então, eu sempre digo para as pessoas, seja você a mudança que você quer no mundo, comece em você. Seja você um exemplo. Quantas e quantas vezes nós abandonamos casas espíritas, abandonamos religiões, porque isso eu já ouvi. Eu não sou mais católico. Por que você não é católico? Eu fui em várias igrejas e o padre falava uma coisa e fazia outra. Tá, tudo bem. Né? Quer dizer, mas você não está na igreja por causa do padre. É isso que eu digo. Né? A questão não é que você vai passar a mão na cabeça dos erros e tal, não. Mas é você viver é você professar a sua fé, sabendo que ela está diretamente ligada à sua transformação. Mas existe um item, que é o item 4 desse mesmo capítulo, que ele é muito pequenininho. Mas é um fato que a gente muitas vezes esquece de analisar, de pensar, será que eu me encaixo nessa situação, nesse contexto? Vamos a ele. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que,
simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm sempre em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Essa questão da presunção, da fé, a questão do orgulho, existe. E aí a gente tem que começar a se questionar, né? Nós somos espíritas, nós trabalhamos com universos, né? Universo material e universo espiritual. E às vezes, e eu já vi muito isso. Não que isso seja errado, gente. Não tô criticando isso, mas às vezes a gente fala assim, na hora do passe, né? Agora não, porque as nossas casas estão fechadas, mas quando se trabalhava, né? E essas palestras eram ao vivo, e que a gente aplicava o passe logo depois, a gente sempre, eu quero tomar passe com ela. Eu quero tomar passe com ele. Eu gosto muito do passe de tal pessoa, eu me sinto muito. Claro, óbvio que cada instrumento é um instrumento diferenciado do outro, mas a origem é a mesma. Vem da espiritualidade superior. Né? Deus, que é o que o nosso querido Emmanuel diz o seguinte: espera por Deus e conserva a certeza de que ele faz sempre o melhor. Então, a nossa fé, ela vai nos dar o combustível necessário e eu vou receber, sabendo sempre que eu recebo na medida e proporção do meu merecimento e da minha fé. Então, aqui, quando ele fala em presunção, é a ausência de humildade. Vou dar um exemplo do Chico Xavier. Eu sempre falo do nosso irmão Chico, porque o Chico Xavier sempre foi. Eu dou o exemplo dele como o mais humilde de todos os medianeiros que eu já conheci em toda a minha vida. Que eu tenha tido notícias, né? Não que não haja outros que sejam, mas na medida, no grau de importância que ele tem para a doutrina espírita, e no conhecimento, na iluminação, na evolução dele, a humildade dele era fundamental. O que é ser humilde? É reconhecer as suas características, os seus aspectos positivos, não é? Não é a falsa modéstia, é a humildade. É você reconhecer, sim, mas não ter necessidade do reconhecimento pelo outro. Uma montanha que a gente tem que dissipar de dentro de nós. Então, a verdadeira fé, ela é humilde. Nós, quantas vezes... Porque quando eu quero fazer valer a minha vontade sobre a vontade de Deus, eu não estou tendo fé. Eu estou sendo presunçosa. Porque eu estou duvidando que ele saiba o que é melhor para mim. Né? Então, todas as vezes que você se sente indignado com Deus, ou que a gente se sente indignado com o Pai, por qualquer razão que seja, é como se nós estivéssemos duvidando dele nos conhecer, dele nos cuidar. Né? Isto é o que Kardec diz aqui no capítulo 4, no item 4, né? Da nossa presunção. Ela está mais ligada à nossa aresta chamada orgulho, que tem que ser aparada, do que necessariamente a fé. E a gente vê por aí, né, nos grandes templos, quantos irmãos se perdem. Se você for observar, em termos de doutrina espírita, de vários irmãos, né, que caíram, médios muito bons. Qual é o fator de queda? Leia os livros do André Luiz, né? E toda a própria história já nos mostra a vaidade, o orgulho. É a gente começar a achar que quem faz aquilo não sou eu. Perdão, não é Deus, sou eu. Eu, médium, estou curando. Não, ninguém cura. Nós não fazemos, nós somos meros instrumentos. Então, a nossa fé tem que ser em Deus. E desde que eu faça a parte que me compete. Nós precisamos ter essa certeza. Fazer o que nós precisamos fazer. Eu vou... eu não sei quanto tempo ainda, eu acho que nós ainda temos um tempinho. Eu quero encerrar essa nossa prosa de hoje, lembrando que todos nós
todos nós, ter fé é algo muito complicado. Porque fé implica em acreditar e confiar. Vamos ver o que a Marisa está colocando aqui, que agora eu estou tendo tempo de ler. Ah, aí, ó, passou. Nós, discípulos do Cristo, é muito rápido, eu não consigo ler. É uma pena, porque daí eu queria dialogar com vocês e acabo não tendo tempo. Mas, então, ter fé é algo muito mais sério do que a gente possa imaginar. Esperança todos temos, né? Concordar com o Mestre, com o que Jesus diz, ninguém discorda, né? Todos nós somos cristãos. A grande diferença é até que ponto eu vivo de acordo com a minha fé. Pois é, Aidil, eu não consegui ler o que a Marisa escreveu. Se ela pudesse republicar novamente, eu ia ficar bastante feliz. Mas, enfim. Então, gente, é isso. Eu acho que o poder da fé está em nós reconhecermos as nossas montanhas e transportarmos essas montanhas de dentro para fora. É nós segurarmos na mão de Deus, né? Ah, Marise, põe de novo, tá todo mundo conseguiu ler, menos eu, olha só. Eu não tenho esse controle de parar, né, de paralisar e ler. Mas, enfim, põe de novo aí, Marise. Mas, gente, a fé é algo íntimo. É o resgate do sagrado em mim. É o reconhecimento ao meu DNA divino. Mas não basta crer. É preciso que se viva de acordo com aquilo que eu acredito. Por que nós, discípulos de Cristo, seremos reconhecidos por muito nos amarmos, quando perdoarmos, transpomos? É, o que você está colocando aí, né, seguir o mestre, é exatamente isso. À medida em que nós vamos nos melhorando, né, vamos aparando as nossas arestas, nós vamos transpondo as nossas montanhas. E todos temos montanhas, uns mais, outros menos, uns morros, outros cadeias de montanhas verdadeiras, né? Mas, enfim, isso é da nossa evolução, do nosso processo de evolução. Mas eu quero encerrar lendo para vocês algo que amarra todas as nossas ideias de hoje. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que eu pedi, mas tive tudo o que precisava. Então é isso. Vamos prestar mais atenção aos sinais, vamos observar mais o que vem do alto, vamos ser menos egoístas e personalistas e achar que nós nos conhecemos, nós não nos conhecemos. Vamos entender que a fé, somente a fé em Deus, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, fé, inclusive na gente. Fé na gente. Porque lembra lá? Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se. Então vamos nos ajudar, vamos aumentar a nossa fé, vamos acreditar mais. E com certeza, nós saberemos identificar os sinais. Nós não vamos mais pedir forças, mas vamos pedir entender que todas as vezes que eu pedir força, ele vai me dar dificuldades. Que todas as vezes que eu pedir sabedoria, nós teremos problemas para resolver. Que todas as vezes que eu pedir amor, ele vai me dar alguém que precise dele. E todas as vezes que eu pedir favor, ele vai me dar oportunidades. Porque Deus sabe o que nós precisamos. Obrigado, Laine. Deus sabe o que nós precisamos e nós não sabemos o que pedir a Ele. Pois é. Você sabe uma coisa que uma vez me falaram assim? Sempre em palestras tem, né? O que você pudesse pedir para Jesus alguma coisa? O único pedido, o que você pediria para ele, Lécio? Realmente, eu não sei lhe dizer, minha querida. Não, a gente não sabe. Né? Não sei. É verdade, a gente não, eu fico todas as. Olha que eu já sei as perguntas, eu não sei a resposta até hoje. A única coisa que eu sei, ó,
me deixa mais tempo aqui para poder fazer o que eu preciso. Eu tenho muito que agradecer somente, mais nada. Eu não tenho muito que pedir, não. Juro a você, não tenho muito que pedir. Eu tenho mais que agradecer, porque tudo aquilo que eu, pelo menos, planejei para mim, eu alcancei. Então, não posso falar de nada. Eu tenho muito que agradecer somente. E a gente aprende justamente como você disse, essa mensagem que você falou no final. A gente pede, meu Deus, dá-me paciência. Como é que você aprende a ter paciência? Tendo, exercitando. Tendo dificuldade. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Então, cuidado com o que a gente pede, porque vai acontecer exatamente aquilo que é necessário para que a gente possa, que é necessário para a gente. A gente tem que ter essa consciência e tranquilidade e saber que tudo que acontece é porque existe um fim, uma necessidade nossa. Né? E assim a gente vai caminhando. É preciso que a gente reclame muito, ou melhor, não reclame, agradeça sempre. Sempre assim. Né? Mas muito obrigado, Laine. Foi um prazer mais uma vez. Digo isso para você e tenho certeza que todos aqui que estão, inclusive, interagindo bastante com você, agradecem mais uma vez a sua gentileza de nos proporcionar essa tarde de aprendizado. Vou pedir a você mais uma gentileza, que é de fazer a prece final, por favor. Faço. E antes de eu ir para a prece, eu que agradeço vocês, porque eu sempre falo o seguinte, gente, a orelha mais perto é a minha. Esse negócio de que palestrante vive tudo aquilo que fala, a gente fala para a gente. Isso. Perfeitamente. Olha, obrigada, 1000 vezes obrigada, porque eu preciso de trabalho, eu preciso de fazer o que eu faço. Eu é que agradeço. Mas vamos lá. Deus, Pai de amor e misericórdia, Jesus, meio rabi da Galileia, nós vos agradecemos por todas as bênçãos que temos, porque temos certeza, Senhor, que muito mais recebemos do que damos. Gostaríamos, nesse instante, de rogar a vós que esta prece possa servir de instrumento à espiritualidade amiga, para que os espíritos consoladores derramem por toda parte a esperança e a fé tão necessárias nesse momento em que vivemos. Que nós possamos, Mestre, ser instrumentos fiéis do vosso amor e da vossa misericórdia. Este pão bendito, pão do Espírito, possa ser distribuído com todos aqueles que dele necessitarem, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Obrigado, Laine, mais uma vez. Uma boa semana para você, muita paz, muita tranquilidade, muita saúde, né? Que você consiga superar suas dificuldades também, assim como todos nós precisamos. Um abraço a todos também e que tenham uma boa semana. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado. E um feliz Dia das Mães para você, para todas as mulheres também, né? Para todas as famílias. Um feliz Dia das Mães. Um grande abraço.